Então, passando por aqui nessa quarta-feira, quartou, dia 5 de novembro, é até aqui papai nos ajudou e até aqui papai vai continuar nos ajudando, em nome de Jesus, amém? Então, o tema do Devocional Café com Deus Pai hoje é tempo de semear. Ainda é tempo de semear, mesmo que seja o ano da grande colheita, é tempo de semear ainda, então vamos semear. Então, vamos semear para colher ainda este ano, amém? Olha só. O que diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se você ficar pasmado, olhando para o tempo, será que chove, será que não chove, será que o tempo é bom de semear, será que não é, será que eu saio para pregar a palavra, ou saio para semear a palavra, você acaba não ficando ali paralisado e não fazendo nada. Não fazendo nada. E se você ficar olhando para as nuvens, chove ou não chove, será que vem vento, será que vem vento, você acaba não saindo para semear a palavra de Deus ou para semear coisas boas para outras pessoas, não é? O que é semear? No mundo espiritual, no mundo espiritual é semear coisas boas para outras pessoas, é semear oração. Quando você está orando por outra pessoa, você está semeando, sabia? Quando você está orando por uma outra pessoa, você está semeando oração, está plantando oração e com certeza você vai colher. Tudo aquilo que você planta, que você semeia, com certeza você vai colher em nome de Jesus. O plantio, ele vem, amém? Você plantou, você vai colher. Então, não fica observando o vento, se o vento é bom para semear, se o tempo está bom, se o tempo não está bom, semeia em todo o tempo. Semeia em todo o tempo, para que você possa colher bons frutos, amém? Então, vamos ver o que o Senhor quer nos dizer com essa palavra. Aqui nessa quarta-feira, o Senhor quer nos dizer assim: você já parou para pensar em quantos planos já fez na vida? É uma pergunta para nós. Você já parou para pensar em quantos planos já fez na vida? Pois bem, quais desses planos e projetos foram realmente tirados do papel e posto em prática? Quais? Você já parou para pensar quantos planos você fez na vida, quantos projetos você fez e quantos planos você projeto já tirou do papel? Eu confesso que eu fiz alguns planos, alguns projetos e eu tirei do papel. Porque não era para ser. Não era para ser, não era de Deus, não era para ser, tudo bem. Eu compreendo, eu entendo. Se eu tirei do papel porque não era para ser. Amém? Então, deixe esse plantio para lá. Amém? Glória a Jesus. Pois bem, quais desses planos e projetos foram realmente tirados do papel e postos em prática? Em quais deles você fez tudo o que poderia ter feito, empenhando o máximo de esforço para que pudesse alcançar o fim desejado? Eu não fiz muita coisa para aqueles projetos, aqueles sonhos que eu queria ter alcançado. Realmente eu admito que não fiz. Se eu não fiz é porque eu acredito que não era de Deus também, não era de Deus, então tudo bem, eu compreendo, amém? Então, essa afirmação que lemos da palavra de Deus fala muito sobre a nossa atitude, nosso empenho para que os projetos, planos e sonhos que temos. É bem verdade que nem sempre teremos o ânimo necessário para realizar o que precisa ser feito. Todavia, ter sucesso não é somente sinônimo de alcançar alguns bons resultados, pois na ótica de Deus, esse sucesso se dá quando somos prósperos, mas prosperidade não é somente ter muitos recursos ou sucesso. Prosperidade é não ter falta de nada, sabia? Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é riqueza, é não ter falta de nada. Isso é prosperidade. Então, é não faltar nada para você, é você ter aquilo que você quer. Então, prosperidade não é riqueza, não é você ter aquele monte de bens materiais, aquele monte de dinheiro na conta que você não sabe nem que conta é, aquela confusão toda. Então, isso é riqueza, quando você tem muitos bens, muitos imóveis, né, alugado, muitos imóveis para isso, para aquilo, aí é riqueza. Mas quando você vive bem, você tem o suficiente para viver, não está te faltando nada, aí isso é prosperidade. E eu digo mais, prosperidade também não é só dinheiro, não é só viver bem, comendo bem. É prosperidade comer bem, viver bem. Mas a prosperidade maior é a nossa saúde.
Não adianta você ser próspero ou ser rico se você não tem saúde. Então, a nossa prosperidade maior é ter saúde. É ter saúde, amém? Isso é o que importa na nossa vida. É ter saúde para que nós possamos sonhar e projetar e seguir em frente, amém? Até que o Senhor venha nos chamar, nos levar para casa de volta, certo? Glória a Jesus, aleluia. Então, recentemente eu conversava com minha mãe, o escritor falando, e ela relatou quantas negociações ruins meu pai fez. Há inúmeras vezes em que ele tomou uma decisão impensada e como, em consequência, prejudicou a vida da família. No entanto, após a morte de meu pai, minha mãe passou a tomar as decisões que foram mais assertivas. Hoje, quando olho para a sua vida e vejo sonhar no auge dos seus 77 anos, com uma sabedoria e determinação que inspiram a vida de todos que estão à sua volta. Isso é não observar os ventos, amém? Olha só, com 77 anos, tá sonhando ainda, né? Tá sonhando. Sonhar não tem idade, realmente sonhar não tem idade, amém? Com 77, a mãe do escritor aqui, do Júnior, né? Júnior Rostirola, ela ainda sonha com 77 anos, falta só 3 anos para 80 e ela ainda está sonhando, está projetando com sabedoria e determinação e tem muita inspiração ainda de vida, né? De vida, e todos à sua volta percebem isso, observam isso, né? Uma mulher que passou tanto trabalho na vida, como é a mãe dele, desse Júnior aí, passou tanto trabalho com o pai que tinha o vício da bebida, do alcoólico, passou muito trabalho com ele, muita injustiça que ela passou, não foi fácil ela criar os filhos dela praticamente sozinha, porque o pai que bebe não tem como raciocinar nem criar, não é? Mas ela criou os filhos ali e depois que ele morreu, ela passou a comandar, a dirigir, né, a sua casa, e ali as coisas só deram para frente, não é? Só deram para frente porque ela estava dirigindo, glória a Deus. Então, nós temos que fazer assim, não vamos observar o vento, se o vento é o contrário, se o vento é para lá ou para cá. Vamos continuar sonhando, projetando em nome de Jesus e tocando avante a nossa vida. Muitas vezes a vida nos surpreende, né? Nos surpreende muitas vezes com doença na família, nos surpreende com tantas coisas ruins na nossa vida que muitas vezes a gente pensa em desistir de tudo, mas não podemos desistir. Nós temos que ir avante, amém? Ir avante porque a vida não para. A vida não para e nós precisamos sempre sonhar. E sonhar com sabedoria, amém? Para que se o sonho for de Deus, ele vai se realizar. Se o teu sonho for de Deus, ele vai ser realizado. Se não for de Deus, você vai largar de mão. Mas se for de Deus, com certeza, Deus vai te abençoar, amém? Quais são as sementes que você precisa plantar e que não chegaram ao solo? Ficarão para sempre no campo dos sonhos e dos projetos? É uma pergunta que ele está fazendo, eu vou ler mais uma vez. Quais são as sementes que você precisa plantar e que não se chegaram ao solo, ficaram para sempre no campo dos sonhos e dos projetos? Quais são as sementes que você plantou, né? E elas ficaram ali no solo, né? Não chegaram a brotar, né? Seus sonhos, seus projetos. Não permita que os ventos contrários impeçam você de lançar as sementes que o levarão para o futuro extraordinário em Deus, Pai. Tem que ser tudo com Ele, não adianta. Não adianta querer plantar sem o Senhor junto, no meio, juntamente conosco, segurando nossa mão, não adianta. Se o Senhor não estiver no projeto, se o Senhor não estiver no sonho, não vai adiantar nada. Se não estiver no nosso sonho, no nosso projeto, não vai adiantar nada nós plantar. Ele tem que estar sempre no centro da situação, sempre no centro do plantio, sempre no centro da terra. Ele tem que estar sempre no centro da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Quando a gente escreve aqui, pega o papel e escreve aqui o nosso sonho, o Senhor tem que estar sempre junto, sempre em primeiro lugar o Senhor. Senão o nosso sonho não vai para frente. Amém? Então esse aí, sonhe, continua sonhando, não desista do teu sonho. Amém? Quem observa os ventos nunca plantará, tampouco colherá. Quem não planta, com certeza não vai colher. Quem não planta nunca vai colher, né? Como é que você vai colher se você não plantou?
Então tem que plantar. E eu não estou falando de plantação de alface, plantação de repolho, de couve, de aipim, batata doce, não estou falando de plantação. Eu estou falando de outros tipos de plantações, não é? Que é pregar a palavra de Deus, é plantação de abençoar uma outra pessoa, como eu digo, oração. A oração é uma plantação assim super fértil, uma oração que você vai colher, com certeza. A oração é uma baita de uma plantação, quando você está orando por alguém, né? Está orando por alguém, isso é uma plantação que ela vai, com certeza, ela vai brotar e você vai colher, em nome de Jesus. Continua orando, continua plantando aí, em nome de Jesus, continua pregando a palavra, falando do amor do Senhor Jesus, falando que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, que o nosso Deus pode tudo, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus te abençoe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu querido, minha querida, compartilhe com outra pessoa que precisa ouvir essa palavra, amém? E Deus te abençoe, continua te abençoando em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quarta-feira, já é dia 5 já, né? E Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém e amém.